Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheridades. O podcast Mulheridades nasceu para debater o envelhecimento feminino com leveza, naturalidade e profundidade. E hoje a nossa temática, ela é bem importante e interessante. Nós vamos falar sobre nutrição e o processo de longevidade. E para isso, nada melhor do que convidar Fernanda Peçanha, né? Você é muito especial. E normalmente a gente costuma pedir para as nossas convidadas se apresentar. Quem é Fernanda por ela mesma? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né. Fernanda, eu não posso falar de mim sem falar da nutrição, né, Fernanda Peçanha nutricionista. Eu acho que já é meu sobrenome, o nutricionista, mas assim, eu sou Fernanda mulher, mãe, filha, profissional, assim como todas vocês que estão nos ouvindo aqui. Eu já estou no ramo da nutrição já acho que há uns 16, 17 anos, eh, já atuei aqui no Hospital São Geraldo como nutricionista e sempre atuei nessa parte clínica. Já trabalhei com gastro, trabalhei com endocrinologista, com obstetra, ginecologista. Então já tenho um tempinho assim atuando e hoje o que assim realmente brilha os meus olhos é essa parte da nutrição da mulher, né? E é essa parte de longevidade que me interessa muito, é um assunto que eu adoro estudar. Adoro acompanhar e vai ser um enorme prazer dividir aqui com vocês. Estamos aqui ávidas por conhecimento, né. Eu acho que falar de nutrição e saúde hoje é fundamental, né, porque a gente já sabe que não tem como falar de saúde sem falar de nutrição, desde a concepção, né, a toda a fase de amamentação, a parte de infância, adolescência, tudo é influenciado pela nutrição. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar um pouquinho é a gente tentar diferenciar o que é alimentar-se e o que é nutrir-se. São diferentes, parecem que são iguais, mas são diferentes, né. A gente sabe que a alimentação, ela é bater a cota de calorias, que ali é a quantidade de energia necessária para que eu desenvolva as minhas atividades. Então eu me alimento, não estou dizendo do que eu me alimento. Quando eu penso em nutrição, eu já penso na qualidade daquilo que eu estou ingerindo, daquilo que eu estou nutrindo o meu corpo, que eu estou alimentando o meu corpo, então eu foco nos nutrientes. A alimentação, muitas vezes, ela é carregada de alimentos ultraprocessados, industrializados, e a nutrição a gente sempre vai pensar na comida de verdade, né, ali naquilo que vem da terra, naquilo que, realmente vai nutrir o nosso corpo de forma mais eficaz, de forma mais adequada. Perfeito. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Nutricionismo, e ele traz justamente essa ideia, né, de que nutrir-se não é apenas você pegar aqueles macronutrientes ou micronutrientes e colocar para dentro, né, Exato. que é muito mais do que isso. E aí, nesse sentido, acho que a gente precisa aproximar um pouco mais esses termos para que a gente se alimente nutrindo-se, né. Exato. Quais são os grandes desafios hoje, né, na nossa vida contemporânea, para que a gente consiga de fato nos alimentarmos ao mesmo tempo que a gente se nutre daquilo que o nosso corpo precisa? Eu acho que vou falar de nós, né, mulheres. Sim. Essa mudança toda em nosso estilo de vida, eu acho que é o nosso maior desafio, né, se a gente for pegar antigamente, as nossas avós, elas não trabalhavam, elas ficavam em casa, então esse alimento era preparado por elas, era um alimento muito mais natural. A gente tinha o costume de ter algumas coisas nos quintais, né, algumas Sim. hortas e tal, então é totalmente diferente da mulher de hoje. A mulher de hoje é uma mulher que sai para trabalhar, que sai para cuidar, da casa, do filho, do marido, do trabalho, ainda tem que malhar, tá ali bem, né, é até uma cobrança nossa.
E eu acho que essa praticidade, essa falta de tempo, esse corre-corre da gente é a nossa maior dificuldade, porque a gente sempre vai optar também por alimentos que sejam mais práticos, mais rápidos, por uma alimentação mais rápida. Eu, às vezes, recebo no consultório pacientes que falam assim para mim: "Não existe uma pílula que substitua o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar, porque eu não tenho tempo". Às vezes eu tenho que estar levando o menino na escola, era a hora que eu tinha que estar almoçando. E você tá aí me falando de mastigar devagar. Então, assim, eu vejo essa necessidade da gente atrelar, né, essa parte da alimentação, mas também a nosso estilo de vida. Se a gente não trouxer isso para próximo, a dificuldade vai ser sempre maior, né. E a repercussão disso a gente não percebe hoje, enquanto mulher ativa no mercado de trabalho, enquanto, mãe profissional e tal, eu estou ali naquele corre-corre, eu não percebo. Eu vou perceber mais adiante. E aí, mais adiante, a gente paga um preço muito caro por isso. Então é preciso trazer para próximo e trazer um equilíbrio, né. Se não buscar esse equilíbrio, fica difícil. E como fazer isso no nosso dia a dia, né? Eu percebo a gente, na nossa prática clínica, você traz aí das nossas avós, a expectativa de vida tem aumentado, a gente entende que são diversos fatores, principalmente o avanço da medicina, das vacinas, mas eu percebo também o cuidado com a alimentação. Como você trouxe, as nossas avós, as nossas bisavós, elas se alimentavam bem. E isso eu percebo no contato com as minhas idosas, né? Quando eu pergunto para ela o que elas mais gostam de comer, são frutas e verduras, né? Então, tem se aumentado a expectativa de vida, mas é agora a gente, nós mulheres 30, 40 anos mais, como a gente precisa se preparar para conseguir chegar até essa idade bem alimentada e nutrida diante desse corre-corre e dessa praticidade da vida. Então, eu sempre falo que existem perdas e ganhos em todos esses processos, né. Se a gente for pegar a época das nossas avós, das nossas mães, a gente tem ali uma mulher que muitas vezes não estava inserida no mercado de trabalho, estava para casa, mas era uma mulher que tinha mais filhos, Sim, né. Elas tinham uma média de 5, minha avó teve 10 filhos. Então, assim, é uma mulher que não tinha esse cuidado que a gente tem hoje com a estética, né, com até o acesso à atividade física, à sim. academia, não era uma coisa que era acessível, não era uma coisa que fazia parte da rotina delas, né. Apesar de muitas às vezes dizerem assim: "Ah, mas eu trabalhava ajudando a pegar alguma coisa, fazendo faxina em casa e tal", mas é diferente, né. Então elas tinham acesso a uma alimentação mais natural, às raízes, às frutas, aos legumes, às verduras, não existia a coisa do tempero industrializado, do tempero pronto. E aí, passa aquele boom, e hoje a gente tem uma mulher que tem acesso a isso tudo, né, uma mulher mais moderna, que tem acesso a isso tudo e que busca coisas mais práticas. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, porque, assim, em termos de atividade física, a gente sai em ganho delas, né, Sim, porque a gente tem hoje várias opções de atividade física, e em termos de alimentação é que a gente precisa se equilibrar, né. Então é buscar aquilo que elas tinham, integrar aquilo que a gente tem de mais moderno, para poder equilibrar. Elas não tinham as aparelhagens que a gente tem hoje, né. Hoje a gente tem airfry, a gente tem um forno mais potente, a gente tem formas de cozimento, formas de preparo de alimento, a gente pode congelar, né, tem o freezer e tal. E naquela época era tudo muito mais difícil, até o acesso e até o conhecimento sobre isso. Então, se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, se a gente conseguir juntar isso, eu acho que a gente consegue ali chegar no que deveria, sabe. É a receitinha de bolo é essa daí, e é uma receita difícil. não é Nossa, fácil. dificílimo. Você ia falando, eu ia me lembrando de uma autora que fala sobre essa questão da mulher, do cansaço, né, da mulher, e o quanto a gente trata questões que são coletivas, que são sociais, como questões individuais. Sim. E essa questão da alimentação,
ela é uma questão coletiva, Com né? certeza. Então a gente precisaria toda a sociedade se envolvesse nesse processo para que a gente pudesse realmente trazer uma alimentação que fosse nutricionalmente adequada para a população, né? Que às vezes a gente colocar isso no lugar do indivíduo reforça essa coisa da exaustão, né? Porque você pensar, eu preciso de uma alimentação, eu preciso ir à feira. Primeiro, onde é que está a feira, né? Ah, tem que ser orgânico. Como é que eu vou saber se é orgânico? Outro dia eu estava numa mesa com uma amiga minha, que mora no Rio, né? Eu sou do Rio, então eu estava lá. E ela estava me falando que ela vai na feira, e aí ela, por exemplo, ela leva a uva no plásticozinho, ela guarda esse plástico para devolver para essa feirante. Então, assim, o quanto a gente vai acumulando preocupações e incumbências que não são só nossas, isso deveria ser do coletivo. Quem deveria se preocupar também com esse plástico que não sou eu que estou consumindo. Então, assim, são tantas questões. E acho que essa questão da alimentação é uma que pega fundo na gente, porque a gente já sabe, a gente já tem conhecimento, né? Então, assim, você vai numa festa de aniversário infantil, por exemplo, você sabe que ali não tem nada que seja adequado para você se alimentar. Mas, ao mesmo tempo, qual a lógica de você levar uma marmita para um aniversário? Né? Então eu acho que quando eu converso com os meus pacientes, eu falo muito sobre isso. Eu acho assim, primeira coisa, a gente tem que ter consciência das escolhas que a gente faz. Então, se eu estou num restaurante, e eu tenho um cardápio, eu posso escolher com consciência o que eu vou Com comer, certeza. né? O carro-chefe daquele restaurante pode ser um alimento cheio de gordura, cheio de. E eu posso escolher não comer aquilo, porque eu não estou ali só por isso, né? Então, por que eu estou ali no restaurante, né? Se é um momento de confraternização com outras pessoas, isso é o mais importante para mim. Então, na hora de me alimentar, eu vou fazer uma escolha que seja saudável para o meu corpo, né? Isso é muito desafiador, porque a gente vai moldando o nosso paladar desde quando? Você acha que começa quando aí essa relação nossa com o alimento? Nossa, essa relação ela começa intrauterina. Quando a mulher quer engravidar, que ela busca esse processo da gestação, ela precisa também pensar Sim. como que eu vou nutrir esse bebê. Na verdade, é como eu vou preparar o meu corpo para que ele seja casa, porque quando a mulher gesta, ela é casa. Ela é casa e ela é fonte de nutrição ali para o bebê. Então, hoje, graças a Deus, eu recebo muitas mulheres que fazem a programação metabólica para o engravidar, né? Elas vão 3 meses antes da concepção. E uma coisa que é bacana que também tem aparecido são os parceiros, né? Eles estão vindo juntos, porque não adianta você ter ali um óvulo todo bonitinho se o espermatozoide não for condizente, né? Sim. Então, a gente não se atenta muito a isso, mas é importante que o parceiro, ele também venha buscar essa mudança alimentar, né? Então, esse processo intrauterino, onde eu escolho quais são os alimentos que eu vou preparar o meu corpo para poder gestar. A partir do momento que eu estou gestando, eu sou casa. Então, esse bebezinho, ele vai receber tudo para que ele seja formado através da minha alimentação. E eu costumo dizer que o corpo, ele é muito sábio, né? Uma mãe desnutrida, ela é capaz de gerar um bebê nutrido, porque o corpo, ele entende que aquela importância daquele bebezinho que está ali, ele tira tudo dela e passa para que esse bebê seja formado. Mas e como é que essa mulher fica, né? Se ela não se nutrir adequadamente. E lá adiante, a gente sabe que a partir da 17ª semana de gestação, o bebê, ele já conhece, ele já vai aprender ali o sabor do alimento que ela está comendo. E depois que esse bebê nasce, ele vai ser aleitado, né? Através do Sim. aleitamento materno. E depois ele vai comer. E essa introdução alimentar, ela está relacionada àquilo que eu comia quando ele estava dentro da minha barriga. Então, quando a gente pensa nesse processo de nutrição, eu tenho que pensar desde o momento que eu estou me preparando para gestar. Porque depois, esse bebê, ele está sob a minha responsabilidade, a introdução alimentar, e como é que vai ser essa alimentação dele ao longo da vida, até ele poder ter as escolhas próprias dele. Então, a gente tem um papel muito importante nisso daí, e sem nos esquecer, né?
Porque foi como eu disse, a mulher desnutrida, ela dá à luz a um bebê bem nutrido, mas como é que ela fica? Sim, é importante quando vocês trazem isso, que eu vejo que a nutrição está para além dos alimentos em si, do que a gente come, mas vai também para o social, né, quando o Joana trouxe a questão do aniversário, quando você traz a questão do bebê. Eu vivenciei isso no processo com a minha filha, né, na introdução alimentar. Nos 6 meses, ela comeu de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Trouxe frutas, legumes, água, ela teve acesso a tudo isso, mas depois de 1 ano que a gente começa a acrescentar o sal no alimento, a gente deixou de ofertar isso, ela passou a comer a comida da casa e a gente não tem acesso a isso, né, aos legumes, não são todos os legumes que a gente come, não são todas as verduras que a gente come, e aí ela passou a ter essa questão da seletividade alimentar. Então, o quanto que é importante também a gente trabalhar o social, né, o que a cultura familiar, o que a família come, o que os próximos aí tem a questão também dos aniversários. Ó, aniversário de criança, você não tem coisa nutritiva, você só tem coisa, né, então, assim, o quanto que é importante trabalhar o ambiente também, né. Você percebe na sua prática clínica que tem mudado a conscientização das pessoas frente a essa escolha alimentar? Como é que você Sim. tem visto isso? Tem sim, graças a Deus existe um movimento hoje, né, das mulheres, eu falo que existe um movimento das mulheres primeiro voltado, começou muito com essa questão do parto normal, Sim, né, e aí essas mulheres do parto normal elas querem amamentar, elas têm essa preocupação com a amamentação e têm uma preocupação também com o que eu estou comendo para poder nutrir o meu bebê. Então eu já sei que é uma introdução alimentar, melhor. E aí a gente começa a ter uma consciência de que, quem é mãe aqui vai me entender. Eu acho que a fase mais difícil é a fase da introdução alimentar. E olha, gente, que assim, eu sou mãe, eu sou nutricionista, mas foi a fase mais desafiadora da minha filha em relação a tudo, ao processo de andar, de falar. Essa fase da introdução alimentar foi muito difícil, porque até eu perceber, ter o feeling daquilo que ela gostava, do que ela não gostava, a alimentação da casa mudou. Por que que a alimentação da casa mudou? Porque eu precisava que ela conhecesse todos os grupos sim, alimentares, e aí a gente passou a introduzir alimentos que não faziam parte da nossa rotina, por exemplo, algumas leguminosas. Lá na minha casa sempre foi o feijão de caldo e o feijão andu, que é daqui da região, né, é. feijão verde. Mas a gente não tinha um hábito da ervilha, da lentilha, do grão de bico, e aí, com a introdução alimentar dela, ela precisava conhecer esses alimentos, passou a fazer parte. Então, assim, a gente passou a querer dar exemplo, porque a criança, ela é uma esponjinha, né? E aí, dando esse exemplo, a gente passou a comer. Para que ela visse que nós estávamos comendo e comesse também. Então eu percebo muito isso, essa preocupação hoje. Eu não faço mais atendimento de criança, mas as minhas mães, as minhas mulheres, elas sempre falam: "Fernanda, meu filho não está comendo isso e aquilo, eu tô com esse problema", e eu pergunto: "Você come?" Tem na sua mesa? Tem na sua casa? Porque eu não posso exigir que o meu filho coma, de tudo, sendo que eu não ofereço de tudo. Então, a partir do momento que a minha família tem hábitos e que a gente consegue trazer, porque existem algumas comidas, alguns hábitos que são familiares, né, Sim. e aí isso é muito legal. Eu fui criada aos domingos, todo domingo a gente almoçava na casa da minha avó. Todo domingo na casa da minha avó era galinha caipira, Amo. a farofinha de feijão, o macarrão e a salada. Então, assim, era uma comida de domingo. Então, Sim. quando eu penso hoje em comida de domingo e às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu vou comer fora, eu vou comer uma lasanha e tal, tal, tal", eu paro, eu falo assim: "Meu Deus, o hábito da minha casa era comer galinha caipira, um macarrão", e assim, né. Então, esse contexto social e familiar, ele é muito importante. É importante que a família se reúna, que a família se integre, para que a criança tenha acesso a isso tudo e a gente começa a mudar o nosso hábito também. A gente começa a mudar o nosso hábito também, começa as nossas preferências. Quem é mãe aqui também vai se reconhecer nisso que eu vou dizer. A gente come resto de comida de filho, Sim, isso é fato. né. A gente come aqui nunca comeu, me atire aqui várias pedras, porque a gente come, você faz aquele prato lindo pra criança, aí ela não come, aí você fica com dó daquilo dali, você pega, senta e come. Então assim, é um momento, gente, de mudar o hábito, de trazer pra ali,
pensar: "Olha, eu estou fazendo o melhor para o meu filho, eu estou fazendo o melhor para minha família". Então se a introdução do sal, né, que aí muda o paladar, aos 2 anos a introdução do Do açúcar. açúcar também vai mudar o paladar. Mas se é uma casa que é muito cheia de sal e de açúcar, essa criança ela nem respeita esse limite, ela é introduzida a isso antes. Então é realmente uma chamada, as pessoas têm modificado muito para isso é muito bom. Eu gosto de educar nas minhas consultas, então eu falo: "Você precisa colocar em casa, você precisa colocar e você precisa explicar". Quando minha filha tinha 4 anos, eu levei ela para passear na feira aqui no Ceasa. Levei, era bonitinho, porque, assim, os feirantes achavam estranho aquilo, né, a mãe com a menininha e ela pegava as frutinhas e falava maçã e tal, conhecia tudo. E o que ela não conhecia, eu levei para casa para que ela conhecesse. Por exemplo, eu não gosto de berinjela, não gosto, assim, eu não tenho hábito e tal, Uhum. mas eu passei a levar a berinjela, porque ela chegou lá e falou assim: "Mamãe, olha que linda, é roxa". Aí eu peguei e levei, falei assim: "Meu Deus, essa menina não vai gostar de berinjela, mas tudo bem, eu vou fazer". O que que eu fiz? Eu fiz a berinjela com a carne moída dentro, Sim. assadinha. É um dos pratos prediletos dela. Olha Então, só. assim, a berinjela passou a fazer parte do Do cardápio de cardápio. lá de casa. Por quê? Porque uma criança olhou e gostou pela cor. Sim. Então a gente precisa aproveitar essa fase que eles estão livres de: "Ai, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto", levar, porque eles vão pela cor, eles vão pelo sabor e cabe a nós, adultos, mudar isso daí. Quando a gente muda, oferece isso a eles, a gente se muda também. Eu como berinjela hoje. É. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa ideia, né, de que quando a gente se alimenta, a gente faz um ato que é biológico, mas também é um ato social, né? E a gente vê a importância desse compartilhamento da refeição ao longo da vida, né? A gente tem idosos que perdem entes queridos e ficam sozinhos, e uma das primeiras coisas que se altera é a alimentação, né. E me preocupa, porque hoje as pessoas nesta vida corrida, elas estão tirando a importância dessa reunião para Contato. alimentar-se, né. Então é o que você falou, às vezes o horário da escola, não é o mesmo horário que você consegue chegar para almoçar, então a criança almoça sozinha, e aí depois você chega, você almoça sozinha. Eu conheço muitas pessoas que sequer têm mesa em casa, porque não comem à mesa, né. Isso é verdade. Então, é importante que a gente lembre que nutrição é fundamental, a alimentação ela integra esse processo de nutrição, mas que existe a questão social também envolvida. E aí, nesse sentido, eu acho que o desafio é ainda maior, né. Eu acho difícil, inclusive nós mulheres, e convido você que está me ouvindo a não se culpar, né, porque, na nossa fala está vindo aí um enredo de que a criança é nutrida desde que uma das primeiras coisas quando eu estava grávida da primeira filha que me deixou deprimida, falei assim: "Gente, que depressão", foi quando eu fui fazer uma ioga para gestante, e essa professora de ioga, ela era também doula e ela tinha na ioga, dentro do processo dela, tinha um momento onde a gente discutia parto e tudo. E, em algum momento, ela convidou uma psicóloga, perinatal, que trabalhava essas questões, e falando sobre o quanto o feto na nossa barriga, ele é inundado pelas nossas emoções, né, e aí eu fiquei, assim, paralisada. Eu falei: "Meu Deus", porque, assim, eu residente numa cidade enorme, sozinha, sem mãe, sem pai por perto, grávida, e aí tive uma turbilhão de emoções quando eu estava grávida, né, e trabalhando horrores, vivendo uma vida de residente, de trabalhava distante, os 2 empregos que eu tinha eram muito distantes da minha casa, e era um turbilhão de emoções. E eu falei: "Meu Deus do céu, essa criança está sentindo tudo isso que eu estou sentindo, essa criança está tomando todo esse café que eu tomo, essa criança tá". Então assim,
eu acho que é importante a gente ter a consciência, mas a gente também não precisa ter essa culpa, né? Isso. E eu acho que outra coisa é fundamental, assim, que é difícil na maternidade, é porque por mais que a gente tenha o conhecimento, e muitas vezes a gente se alimente muito bem, porque eu acho que, via de regra, a gente se alimenta muito melhor que os nossos filhos, a gente tem toda uma pressão, né, social, comunitária, digamos assim, de que a nossa alimentação saudável não serve para criança. Então, acho que o grande desafio das famílias é a gente ter uma alimentação comum. Não, todos nós podemos comer esses alimentos aqui, que nós estaremos nos nutrindo de forma adequada, né? Eu lá em casa é muito curioso, porque meu esposo, assim, acha sempre que os meninos estão sem energia. Aí, tipo assim, não, tem que dar um leite com Nescau, com mel, com não sei o que, pra ele ter energia. Eu falei, porque ele vai pro futebol, ele tem que ter energia. Eu falo, gente, né? Não, a gente teve um momento que nós dois estávamos de dieta, tanto eu e meu marido, mas os meninos não podiam entrar na dieta. Eles vão comer só salada e uma proteína à noite? E aí é aquela confusão assim, mas não pode? Eles não podem comer salada? Por que a gente tem que deseducar esse paladar para depois educar novamente, sabe? Mas eu acho que é essa coisa confusa desse nosso momento de que a gente precisa quebrar os paradigmas dos nossos pais para a gente colocar o nosso conhecimento, né? A gente precisa convencer pelo menos eu preciso convencer a minha sogra de que realmente o quinoa, o sazon não é legal, entendeu? Porque todas as receitas têm, né? Então, essa praticidade que foi vendida e que agora a gente precisa desconstruir, mas a gente precisa colocar algo no lugar. Porque como é que a vida continua prática se eu não tenho acesso a esses legumes e esses caldos e esses temperos tão fácil, e ali o tabletinho de quinoa tá ali me chamando na prateleira do mercado, assim, eu acho que é um desafio muito grande, porque é onde a gente se pega, né? A ciência já veio, a gente já sabe, mas e aí, como é que eu ponho isso em prática? Eu acho que é o mais desafiador. É um desafio, para vocês em casa, para mim também. E mais desafiador ainda é porque além de nutrir, quando eu tô com um paciente no consultório, eu tenho que alimentar. Então eu tenho que fazer ali o cálculo, bater macro, micronutrientes, né, para poder entregar um plano alimentar. Mas eu sempre falo que a gente precisa buscar o equilíbrio, tá? Nem 8 e nem 80. A gente precisa buscar o equilíbrio de tudo, e assim, trazer a rotina de casa, porque você prepara o seu filho para o mundo, mas esse preparo ainda é dentro da sua casa. Então, existem regras, né? E quando a gente está num processo de educação, existem coisas que são dali que você na educação, meu filho, você não pode isso, não pode isso e aquilo, né? Vai muito da gente. Cada família vai ter um não pode, né? Tanto que as mães sempre falam, mas você não é todo mundo, fulano tá indo, mas você não é todo mundo. A gente tem as regrinhas da gente em casa. E com a alimentação, eu acho que isso é muito bacana de contextualizar. Então, como é que funciona lá na minha casa? Como é que eu faço com Mari? Mari tem 10 anos, né? A gente senta e eu monto cardápio com ela. Eu monto esse cardápio com Mariana desde quando ela tinha 5 anos. Eu tento trazer as preferências dela com as coisas que são saudáveis, e aí a gente tem a noite da pizza, a gente tem o dia do hambúrguer, a gente tem o dia do espetinho, e eu trago ela para isso, porque comida também tem esse lado afetivo. Sim. Mas eu não deixo de ter, por exemplo, a salada. Né? Então lá em casa ela já sabe, a gente vai ter a noite do hambúrguer, mas vai ter a salada ali no hambúrguer. A gente faz um hambúrguerzinho artesanal ou compra um hambúrguer artesanal. Tem dias que é com pão, tem dias que é com a raiz. Aí a gente pega a batata ou a aipim, coloca ali e faz. Ela monta a mesa, porque eu acho que esse processo de montar a mesa também é legal. Então, quando você traz os seus filhos, o seu esposo, quando você senta ali em família e fala assim, não, nós vamos ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, você
consegue fechar ali como se aquilo fossem regras da sua casa, como a gente faz com a educação, né? Você tem horário para isso, você tem horário para aquilo. Então, ó, a comida vai ter isso, vai ter aquilo. A gente precisa equilibrar. Então, na noite que é a salada e a proteína para vocês, pode ter um carboidrato para eles, mas vai ter a salada e vai ter a proteína, porque eles não têm que entender que a alimentação de vocês é diferente. Eu acho que começa daí, a alimentação da gente não tem que ser diferente, é o igual para todos. A base é essa daqui. Existem dias que serão diferentes, que serão as exceções, mas o basicão é isso daqui. E é um dos grandes desafios a nível de consultório, por exemplo, porque a gente está falando de pessoas que são saudáveis e que estão fazendo mudanças alimentares por saúde, porque deseja melhorar. Mas quando eu pego o indivíduo doente, é muito complicado. Muito complicado. Eu atendi uma adolescente de 16 anos diabética. Ela já estava no quarto internamento dela de ir para UTI, porque ela descompensava. E aí a gente conversando sobre a alimentação, ela virou para mim e falou assim: eu quero saber quanto que eu vou poder ter uma alimentação normal. E aí eu disse a ela: a sua alimentação é normal. Ela: mas eu quero comer isso e aquilo. Eu falei assim: esse querer comer não é o normal, ele é a exceção. O que eu tô colocando para você é o que todo mundo deveria fazer. Não tem nada de errado nisso daqui. Eu estou controlando o seu carboidrato, associando com proteína, com gordura. Eu não estou tirando um grupo alimentar. Eu estou só equilibrando. E esses aqui são coisas que a gente faz de vez em quando, que a gente faz aos finais de semana. E se você conseguir equilibrar a sua alimentação, você vai poder ter isso daí de forma equilibrada. Mas o problema hoje é porque eu quero comer a pizza no café da manhã, a pizza da noite sobrou, eu quero comer ela requintada no café da manhã, aí eu quero sair para almoçar fora e eu vou para um restaurante aquilo, tem várias opções, eu boto a lasanha, a feijoada, a buchada, tudo ali junto no mesmo prato, e à noite eu quero comer pizza de novo, ou então eu associo ali com refrigerante, com a bebida alcoólica, esse é o problema, e eu achar que isso é o normal. Não, gente, não é o normal, isso é exceção. Um dia eu vou comer minha feijoada, aí no outro dia eu como minha pizza, no outro dia eu tomo meu sorvete. Se você trabalhar dessa forma, entender que esse é o equilíbrio, é o natural, as coisas fluem. Mas é mudança de comportamento, é uma sementinha que cada um dentro de casa precisa educar. Eu falo que a educação nutricional não deveria ser só uma matéria da faculdade de nutrição, deveria ser uma matéria da escola. É verdade. É porque a gente está falando de escolhas, né? Escolhas conscientes, né? E é algo que influencia tanto a nossa saúde, a nossa forma de. Não só a saúde, né? Porque hoje a gente sabe que aquilo que a gente come altera o nosso intestino, que altera o nosso cérebro, que altera o nosso comportamento, né? E o nosso comportamento influencia a nossa vida como um todo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisava aprender realmente na escola é como a gente se alimentar. Escolher, né, a escolha alimentar de forma correta e adequada. E quando a gente fala de envelhecimento feminino especificamente, eu acho que fica mais importante a gente falar. Eu tenho um grupo, né, de uma comunidade no WhatsApp, chama Revolução 40+, e o tema que mais bomba, sempre que a gente fala de alimentação, é o tema que mais bomba. E é muito legal porque a gente sabe que quem fala, quem tá lá falando, em geral é quem tá com tudo em dia. E aí elas postam lá o prato todo colorido e tudo, não sei o quê. E tem aquelas que estão caladinhas que a gente sabe que não estão ainda conseguindo fazer isso. E na prática clínica, eu falo que 90% dos meus pacientes, eles comem lindamente, é tudo lindo, porque todo mundo sabe o quê. Então, na hora de falar, todo mundo fala, ninguém conta isso. Eu como a pizza do domingo na segunda-feira, né? Ninguém conta isso. Como eu sempre faço o recordatório, né? Como é um dia normal na sua casa? O que você come de café da manhã? Lógico que eu não fico fazendo cálculo, mas eu quero ter uma ideia, né? Porque alguns pontos para mim são muito importantes. E aí é sempre assim. O café é maravilhoso, o almoço sempre tem salada, sempre tem salada e sempre tem uma proteína. Então, as pessoas sabem o que tem que fazer.
Então, o difícil, eu acho que é a gente olhar honestamente para aquilo que a gente faz e ver quais são os nossos erros, os nossos pontos de gatilho, as nossas dificuldades. E quando a gente fala da saúde feminina, esse autoconhecimento, esse olhar para si mesmo, ele é fundamental, porque a gente começa a entender outras coisas. Por exemplo, o ciclo menstrual, para quem cicla ainda, para quem menstrua. Gente, a nossa alimentação na primeira fase do ciclo é uma coisa, a nossa alimentação na segunda fase do ciclo é totalmente diferente. Você começa a entender, sabe, por que que eu tô aqui. Gente, hoje eu preciso de um doce, eu preciso de um chocolate, ou eu quero o pão. Eu não sou de pão, eu nem gosto de pão, mas hoje eu quero pão. Eu olho aquele pão e ele tá lindo. E as coisas que a gente coloca no nosso corpo, como a gente metaboliza e como isso interfere, né, no nosso ganho de peso, depois de 40 anos, né? Isso é. E por mais que você tenha uma alimentação saudável, ela não precisa ser só saudável, né? Ela precisa ser variada, ela precisa. Como é lidar com todas essas questões, principalmente com essas mulheres que já estão aí na perimenopausa, no climatério, estão vivendo tantas questões delicadas? Como é lidar com essa questão que às vezes a fuga dela é esse chocolate, né? É difícil, né? É difícil, mas eu sempre parto do seguinte: a gente não pode trazer mais uma culpa para uma pessoa que já está uma bomba relógio, né? Porque as alterações hormonais desse momento, elas são terríveis. São terríveis e, assim, eu acabei de fazer 40 anos e aí eu já começo, né, a me olhar de forma diferente. E quando a gente é da área de saúde, a gente realmente se olha, né, com o olhar diferente, quer buscar exames e tal. Então, eu sempre falo que algumas questões suas não são suas, são hormonais. Algumas questões suas não são suas, o seu intestino não tá legal. Porque às vezes ela tenta, mas se ela tá com o intestino com processo de desbiose, o corpo vai pedir doce. Se ela tá num processo de candidíase, o corpo dela vai pedir doce. Por mais que a cabecinha dela esteja ali, não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não quero, não, eu não posso. Eu vou receber estímulos e o meu corpo vai pedir. E isso vai desequilibrar o meu emocional, porque eu começo a ficar irritada, mal-humorada e estressada. Aí eu acordo, tenho que fazer tudo o que eu vou fazer, dá algo errado no meu dia. Tô no trabalho, mais coisa errada, isso e aquilo. Quando eu chego em casa, eu falei, eu preciso de um doce. Eu necessito de um doce. Eu tive um dia de cão, eu quero comer o chocolate do mundo inteiro. Aí você vai lá e come o chocolate do mundo inteiro. Resolve? Não resolve. Não resolve, você só se inflama mais ainda, porque você não vai resolver aquilo dali. Você se estufa, a depender da quantidade que você comeu. Às vezes você fica enjoada, e no outro dia, quando você levanta e que você olha a sua barriga, você fala assim: poxa, por que que eu fui comer aquele chocolate? Aí lá vem o sentimento da culpa. Então eu sempre trabalho que nós não somos, 100% daquele jeito. A mulher, ela tem um ciclo, então eu tenho 3 mulheres diferentes em no mês. O homem não, gente, ele tá ali. E é importante que os homens ouçam isso, para que os companheiros, eles entendam essas alterações nas mulheres, porque tem companheiros que às vezes vai acompanhar a mulher na consulta, que ele vira para mim e fala assim: "Eu não entendo, tem uma hora que eu tenho uma mulher, tem uma hora que eu tenho outra e tem uma hora que eu tenho outra". Eu falei: "É isso mesmo, vocês precisam entender isso, porque a gente menstrua ou deixa de menstruar, mas os hormônios, eles estão ali fazendo uma bagunça em nosso corpo, em nossa mente, e a partir do momento que eu entendo e que eu reconheço, eu deixo para o equilíbrio. Então, se eu tô na minha TPM, e eu sou uma dessas, eu fico extremamente, com muita vontade de comer doce, eu me permito. Só que eu me permito comer o doce de forma consciente. Então, assim, eu não como porque eu tive um dia de cão. Não, eu como porque eu tenho vontade de comer o doce e porque eu posso comer aquele doce ali naquele dia. Mas eu nunca atrelo a uma questão emocional. Tô triste, eu vou comer. Poxa, deu errado isso daqui. Não, eu vou comer, não, eu vou comer, independente de estar triste ou de estar feliz. Eu posso comer o meu docinho porque eu tô no meu período menstrual e aqui vai. Mas uma coisa que eu equilibro, eu nunca deixo de malhar.
né? E é a fase que a gente deixa de malhar. Por quê? Porque eu tô dolorida, eu tô com cólica. Ai, não vai dar. Eu não deixo de malhar. E eu nunca me arrependo disso. Porque esse docinho, esse mimozinho que eu estou me dando, eu vou queimar ali na minha atividade física. Então eu tô compensando. Aí eu acabo não tendo um resultado ruim. Porque eu queimei, porque eu compensei. Então, quando você começa a fazer disso escolhas e hábitos, você não sente. Não pesa. Hoje, para mim, não pesa, porque eu tenho essa consciência. Mas para quem tá aí do outro lado, se não tiver essa consciência e se não for orientada, vai pesar. Aí vai falar, já comi doce hoje, amanhã eu vou comer, e vai, e vira uma bola de neve. Então, a gente se acolher, se permitir com consciência, com equilíbrio, com cuidado, e no dia seguinte é vida normal que segue, né? É interessante você trazer isso, porque eu estou vivenciando isso na minha vida como um todo, essa questão da alimentação. Eu sempre tive dificuldade, eu sempre fiquei acima do peso, eu sempre estou sobrepeso. Para mim, o comer também está associado ao emocional. Mas o que mudou a minha chavinha foi quando eu comecei a ter contato com pessoas mais velhas, né, então eu trabalho com idosas, e o que me chamou a atenção foi a qualidade da alimentação que elas têm, e o quanto que isso estava errado na minha vida, né, e quando eu comecei a olhar isso, eu passei a ter consciência, e pensar em comer e me alimentar, hoje não é mais só o presente, é o futuro, né, o que eu como hoje vai refletir na minha vida como um todo o amanhã. Então é muito interessante quando você traz essa questão da consciência, de saber o que eu estou comendo e o que que eu estou fazendo com o meu corpo. Afinal, nós somos um tripé, né, um tripé básico: corpo, alma e mente. E isso tem que estar em equilíbrio, né, a gente precisa trabalhar isso para conseguir ter mais tempo de qualidade de vida e viver mais, né, então isso é muito importante a gente trazer essa consciência. E hoje eu não faço dieta de medir caloria, de colocar o prato na balança. Vou te confessar, eu tomei trauma disso, porque assim, se eu olhar nos meus e-mails, eu acho que eu tenho 1 milhão de dietas de diferentes, mediterrânea, de jejum intermitente, são muitas informações que a gente tem hoje, né, nas redes sociais, e isso me gerava uma certa ansiedade, uma certa angústia, porque eu começava, não conseguia dar continuidade. Só que eu trouxe essa questão da consciência, do comer consciente, o que que eu vou alimentar o meu corpo, o que eu vou nutrir o meu corpo para eu estar bem lá no futuro, para eu conseguir cuidar da minha filha. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos de idade que me exige uma energia de eu abaixar, de eu levantar, de eu pular. Então, assim, tudo isso, né, mexe com a gente e traz essa autoconsciência do que eu preciso de fato comer. Hoje eu tenho consciência de quando eu como muito açúcar, no outro dia eu tô péssima. Tá horrível. E aí isso, o que que eu fiz? Suspendi o açúcar. Eu fiz um acordo junto com uma amiga minha, nós já temos 2 meses sem ingerir açúcar. Alessandra, é fácil? Não, tem dia que eu quero subir pela parede, necessitando do açúcar, mas isso tem me trazido benefícios no meu dia a dia, né, até no meu corpo, eu percebo essas mudanças, então acho que é fundamental esse processo de autoconhecimento e de autoconsciência do que você traz, né, pra gente conseguir colher lá na frente, e é o que a gente sempre fala aqui no Sim, processo. e muito importante, você traz uma coisa que me chamou um alerta, assim, a gente infelizmente, a gente ainda atrela a boa alimentação a um corpo com com que responda a uns padrões que a gente tem que lembrar, a gente fala isso desde o primeiro episódio, que são padrões elaborados pela sociedade, e você Sim, pode ter uma alimentação impecável e não ter o corpo perfeito sim, para esses padrões. Pode ser a rata de academia e também não alcançar esses padrões, né. sim. Então eu acho que isso, a alimentação e a nutrição vão muito além disso, né. A gente não, até porque se a gente busca esses padrões que são, eh, estipulados Imposto. pela sociedade, a gente vai contra tudo aquilo que a gente está estabelecendo de que é para ser saudável. Porque agora, por exemplo, a gente está voltando para um outro padrão de magreza que já tinha sido E abolido é, e tá que voltando. está voltando, né, esse padrão de uma magreza extrema,
que tá vindo nas redes sociais agora, que, por exemplo, eu, por mais saudável que eu seja, por mais atividade física que eu seja, nunca vou ser essa magra extrema, entendeu? Então não é até porque que quando você faz atividade física, você chega a um outro momento, né, e você não sabe também muito como o seu corpo vai responder, né, então eu lembro, eu brinco com os professores da academia: "Ah não, agora eu tô ficando com o tronco muito largo, tô perdendo as minhas roupas, aí o que que eu vou fazer?" E aí você não tem muito o que fazer, né, ou você segue naquele caminho, ou você perde massa para poder é essa luta você contra o corpo o tempo todo, porque talvez você tenha uma expectativa de um corpo que nunca vai ser o seu, né. Então acho que essa é uma outra discussão, a sua relação com o seu corpo, né. Lá no grupo Revolução 40+, tem uma nutricionista e eu teve um dia que eu fiz uma provocação no grupo, falei assim: "Gente, o que que vocês fazem quando vocês sabem que é um dia que você vai sair da dieta, né?" Então, por exemplo, festa de criança, é um dia que ou você se alimenta antes, ou você sabe que você vai sair. E aí ela falou uma coisa muito linda, que eu falei assim: "Olha, se o seu corpo, ele tá bem acostumado, ele tá equilibrado, esse dia que você vai sair da dieta, ele não vai ter um impacto, porque o seu corpo ele consegue entender que aquilo não é a sua rotina e você o problema é quando você acha, por exemplo: "Poxa, eu tô com muita vontade de doce, eu vou comer o doce", e aí você: "Ah, agora escangalhou tudo mesmo, eu vou comer o doce todo dia". Já saí, aí você perde o objetivo, e aí Exato. você deixa de fazer o certo todo dia, né. Então é importante que a gente converse sobre isso também, porque às vezes fica aquela ilusão, as pessoas olham, eu estava conversando com a Alessandra ontem sobre isso, a minha filha tá com 12 anos, e aí ela chegou da escola e estava falando as questões de meninas de 12 anos, né, e de repente ela falou assim: "Mas você é assim, você é assado", ela, uma menina de 12 anos, se comparando comigo, e tem 42 anos, então assim, eh a gente às vezes olha para o outro e acha que a pessoa é uma coisa que não é, e todos nós temos esse dia que a gente falha, que nós todos temos os nossos gatilhos que às vezes não são os mesmos, né, então, ou às vezes é um doce para um, ou para o outro não é um doce, para o outro é o excesso de carboidrato, para o outro é realmente um paladar que não aceita os vegetais, o outro é que não gosta de fruta, né. E a gente tem que primeiro se permitir olhar o erro, falar: "Olha, realmente aqui eu tenho uma dificuldade", e arriscar-se a lidar com esse erro, né, eu acho que é o mais importante. E para nós mulheres que vivemos um padrão de competição muito grande, entre nós, dizer, né, não, você nutricionista dizer: "Não, se eu tenho uma TPM, eu preciso do doce, eu como doce". É você sair desse lugar de tipo: "Ah, ela sabe tudo, ela faz tudo, ela é perfeita", e dizer: "Não, eu sou como você, e eu tenho só que como eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer e eu vou te contar". E aí você falar, né, É você isso. trazer essa possibilidade de de coisas práticas do dia a dia, que vão modificar a realidade dessas mulheres, né. É fantástico isso, acho que é fundamental que a gente traga isso para a mesa. É isso, é importante e assim, quando a Lê fala, né, eu tenho várias dietas no meu e-mail. Tenho. Gente, se você colocar hoje no Google, aliás, se você for pro chat GPT, né, você vai ter ali várias dietas, mas o que que é que faz? O que que é diferente? É isso, é você individualizar, é você entender o momento de cada uma, é você fazer com que ela saia ali, vá para o aniversário da festinha de criança, sem culpa. Eu vivi um momento, assim, que eu falo que foi um momento muito difícil na minha vida profissional, assim, eu fui para uma festa de casamento e eu encontrei com uma paciente minha, né, estava o casal na mesa e em um dado momento ela tirou debaixo da mesa uma marmita e ela abriu e falou assim: "Olhe Nutri, eu sou o seu orgulho". Gente, a festa de casamento acabou pra mim ali naquele momento. Me deu um trem, meu olho encheu de água, que eu falei assim: "Meu Deus, eu ensinei tudo errado pra ela". Mas me deu um negócio assim, eu falei: "Eu quero ir embora".
eu fui embora da festa de casamento arrasada, ninguém entendeu nada. Tipo assim, eu estava comendo, eu estava bebendo, e ela, eu nem reparei, mas ela estava ali me julgando, porque tipo assim, como que você, nutricionista, eu passo por você, você me acompanha, você tá comendo, bebendo, e olhe eu, sou seu orgulho, eu tiro uma marmita debaixo da mesa de um casamento e eu estou tomando água. Eu fui embora. E aí eu não consegui dormir. E coincidentemente, na semana era retorno dela, né, e ela chegou e falou assim: "Nutri, eu fiz tudo o que você mandou e tal, 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 meu retorno vai ser maravilhoso, minha bioimpedância vai estar maravilhosa e tal, tal, tal". Aí eu fui e fiz e realmente ela tinha tido um resultado muito bom, mas depois que eu falei tudo, eu falei pra ela, falei assim: "Agora tá tudo errado. Eu queria saber em que momento que eu te orientei a não viver a sua vida social". Aí ela parou, olhou assim pra mim. Eu falei: "Em qual momento que eu te orientei a não ser feliz, a trazer um peso", porque é um peso, gente, não é Gigante, normal sim. você levar uma marmita pra um casamento, a gente leva uma bolsa pequena que mal cabe batom e o celular, Sim, você levar uma tem que sobrar um marmita. espacinho pra levar os doces, né, mãe? Exatamente. E aí, assim, eu falei: "Qual foi o momento?" Aí ela falou assim: "Fernanda, você não me orientou isso". Inclusive, aí foi o momento que ela falou: "Eu te julguei". Eu olhei e não foi nem só eu, meu esposo virou pra mim e falou: "Você tá vendo aí? Olha lá sua nutricionista, ela tá comendo, ela tá bebendo, ela tá dançando, ela tá se divertindo". E ela passou a festa sentada. Por quê? Porque ela não tinha energia, ela não queria ir ali ter relação com a pessoa, porque ela estava mal-humorada, lógico. Pensa na vergonha de você tirar uma Sim. marmita de debaixo da mesa e comer. Então, aí eu fui e falei assim com ela: "Agora nós vamos trabalhar, a educação nutricional, você não precisa disso". Aí ela olhou assim pra mim e disse: "Eu não preciso, o meu resultado não foi isso". Eu falei: "Você ficou 45 dias fazendo a dieta. Um dia que você teve um casamento, que você iria ali sair da rotina, você acha que ia, acabar com os 40? Não. Se você parar para pensar, em um mês eu tenho 4 finais de semana normalmente. Então são 2, 4, 6, 8. De 30 dias eu tenho 8 dias que eu vou variar a minha alimentação. Isso é importante para o meu metabolismo. Sim. Isso é super importante para o meu metabolismo, então você ir na festinha e comer, você comer uma pizza, você ir para o churrasco, você fazer isso é importante para que ele entenda que você sofre o cíclico não só nos hormônios, nessas outras alterações, mas também nas suas vontades, nos seus desejos. E isso é ter saúde, porque isso faz bem para aqui. Então não adianta eu ter um corpo perfeito sem saúde. E muitas vezes a gente chega nesse corpo perfeito, a gente vai chegar lá, a gente vai ficar lá 1 mês, 2 meses, mas a gente não Consegue manter. consegue manter isso daí. Então eu converso muito sobre isso, sobre esse corpo perfeito que você almeja. Hoje, para mim, um corpo perfeito é o corpo que atende às minhas necessidades de profissional e de mãe. É muito interessante quando você traz isso, que é a minha vivência, é o que eu vivo no meu dia a dia, essa questão da manutenção, é você conseguir suportar o processo e estar ali. Eu já vivi vários ciclos na minha vida, de perder 20 quilos em 6 meses, 3 e ganhar 21, quando eu parei o processo das dietas, então sempre foi assim na minha vida. E agora vivenciando esse momento de consciência de quem eu sou e aonde eu quero chegar, e que isso é dia após dia, eu tenho me sentido bem. Eu consegui perder peso sem dietas malucas, restritivas. Eu tenho conseguido assim, nos últimos 20 dias eu tenho até falhado, mas eu tenho conseguido manter uma consistência na atividade física, que eu percebo que isso é de extrema importância, e hoje eu consigo ter consciência do que eu vou comer e do que eu quero comer e do que eu preciso. Então, assim, para mim comer era angustiante, era sofredor, eu me sentia culpada quando eu comia uma torta de chocolate. Eu ficava eu me sentia culpada de verdade, eu achava que eu não merecia, não é que eu não merecia, é que eu não podia, né, e isso me gerava culpa. Hoje não, hoje eu como sem culpa nenhuma de comer hoje não, porque eu tô sem o açúcar, mas assim, eu como sem nenhum problema e hoje eu sento para comer sem a pressão.
Hoje eu coloco o meu arroz, eu coloco o feijão, eu coloco a salada, eu coloco a proteína e também vejo a questão da quantidade. Eu sei quanto que o meu corpo precisa, porque antes era aquela compulsão, aquela vontade de colocar para além do alimento, né, eu colocava outras coisas também nesse processo da comida, do se alimentar. Então, assim, eu acho que o que você mais traz, o que mais me pegou e gerou reflexão, é a consciência, né, o que você é, o que você quer, de forma que você se relaciona com quem está à sua volta, de forma como que você se relaciona com o próprio alimento, com a própria comida, e é isso. Então isso é muito importante. Eu tenho vivenciado isso e tenho colhido bons resultados, né. Eu consegui perder peso, eu estou conseguindo manter a atividade física e me sinto bem. Eu olho para o espelho hoje e falo: "Não, essa eu acho que eu estou gostando dessa pessoa que eu estou olhando aí no espelho". E está sendo muito bom isso, vivenciar esse processo. Que bom, maravilhoso, né. E tem alguns fatores que a gente também tem que colocar na equação, né, existem questões genéticas também Sim, que a influenciam minha tanto as dietas, né, hoje você tem marcadores genéticos para ver qual é a melhor dieta para aquela pessoa, Exato. né, então tem dietas que nunca vão funcionar para você, né, e que outras que já funcionam melhor. Agora, uma coisa que a gente precisa, antes da gente finalizar, falar, é sobre essa questão do que você falou, né, do ChatGPT, do Instagram, do conhecimento sobre dietas, que é o senso comum, e não necessariamente o conhecimento técnico. E também sobre as fórmulas mágicas, né. Tem aquela série do Netflix que é muito boa, o Vinagre de Maçã, que, né, foi Maravilhosa. maravilhosa e que bombou, mas que vale muito a pena ver, porque a gente traz várias reflexões dela, não só sobre nutrição, mas o eixo central é sobre nutrição, né, a protagonista, não vou fazer spoiler, mas a ideia é que ela parte de um diagnóstico de uma doença grave, incurável, e ela começa a trabalhar isso na rede social com várias shakes e que ela vendia como se tivesse sido curada a partir daí, sim. né. Sim. E como é que você lida isso no porque, assim, tem coisas que eu acho que são interessantes, que a gente não tem porque tem coisas que nunca vão ser estudadas, né. Eu falo assim, por exemplo, as sementes, ninguém ainda pegou, o ciclo da semente para estudar se aquilo realmente tem efeito ou não, mas eu faço e eu adoro. Tem 2 artigos bem recentes hoje, publicados do ciclo da semente. Eu fiquei tão feliz, é bem quentinho Ai, mesmo. que legal. E aí falando justamente disso, da eficácia do ciclo da semente, tanto na mulher em idade fértil, para essa questão da gestação, mas também a gente na Perimenopausa. perimenopausa. E aí, assim, mas tem realmente isso, assim, chás, esses sempre vai ser deixado ali de lado, porque Sim. a indústria, na verdade, ela acaba não tendo interesse, né. Eu também falo, tem alguns suplementos super baratinhos hoje que poderiam ser utilizados, que a indústria não vai ter interesse em colocar, e é que a eficácia é maravilhosa. Mas assim, eu estava conversando hoje com minha estagiária, a gente fez um atendimento e aí, assim, foi um caso sobre uma endometriose, que seria uma dieta anti-inflamatória e tal. E aí eu falando com ela, né, se a gente fosse pegar aqui pelo chat, por alguma coisa, ia dar tudo lindo, shot, suco verde, tererê, tererê, todas as frutas, antioxidantes, não sei o quê. Só que eu tô com uma paciente que tá com um bebê de 3 meses. Ela não vai ter tempo para fazer o shot, ela não vai ter tempo para fazer o suco, ela não consegue fazer atividade física. E as inteligências artificiais, as dietas prontas de gaveta não vão se conectar para chegar ali nesse íntimo dela, que é uma mulher que está acordando à noite para poder ver se o bebê está dormindo, que acorda para poder fazer a mamadeira. Então, quando é outro ser humano que está aqui, a gente consegue acolher e a gente consegue fazer ali o que dá, né. Sim. E eu sempre falo, eh, o antes feito do que o perfeito. Eu chego ali, eu começo a fazer acordos com ela e eu escrevo. Então eu fui escrevendo alguns acordos com ela. Coisas que, gente, se você não individualizar, se você não particularizar, vai virar ali mais uma dieta engavetada. E além disso, que eu falo que isso pode ser muito
perigoso colocar um processo de compulsão, um processo de culpa que você falou aí, chegou a me doer. Eu tinha medo, eu me Sim. sentia culpada quando eu fazia isso. A minha relação com a nutrição é diferente, sabe? Eu sempre falo para o meu paciente, não tem que ser sofrimento. Se for sofrido, tá tudo errado. Eu sou aqui um instrumento para te facilitar, para que você faça, para que você aprenda. É igual quando a gente está pegando ali a criança que está começando a andar. Que ela está começando a dar os primeiros passinhos, então eu apoio, eu tô ali dando a mão, uma hora o meu paciente ele vai andar sozinho, e eu trabalho com a alta, eu dou a alta para os meus pacientes. A maioria não quer deixar, porque a gente faz uma relação bem bacana, às vezes, de amizade, mas eu dou alta para o meu paciente, porque quando eu percebo que ele aprendeu, eu não estou usando a balança ali para me nortear, mas eu consigo entender o que eu como, e dentro do corpo que eu olho no meu espelho, ele tá bacana, eu tô feliz com aquilo que eu tô vendo. Então eu prefiro essa consciência, eu prefiro isso daí do que você ficar buscando dietas mirabolantes, buscando medicações. Quando o corpo ele está doente, quando ele está adoecido, ele realmente ele vai precisar da medicação, né? E eu acho que aí existem os médicos e a gente precisa buscar bons profissionais que estudam, que se aperfeiçoam, que vão buscar ali te nutrir do corpo inteiro, buscar essa multidisciplinaridade, que isso é muito bom quando eu encontro profissionais como Joana aqui, que vê, que olha esse lado da nutrição, que olha o lado do sono, que não está só preocupada em remediar, porque o médico antigamente ele remediava. Eu chegava com a dor de cabeça, se você não me desse uma receita para dor de cabeça, eu falava assim, não, vai dormir, vai fazer, aquela médica é doida. Sim. Ela me mandou ir dormir, ela não me passou um remédio. Então assim, hoje não. Sim. Hoje mudou isso daí. Então quando você busca bons profissionais e quando existe a necessidade, eu sempre falo, você está obeso, obesidade é doença. Existe a necessidade do tratamento para obesidade, existe a necessidade da medicação? Existe. Vamos buscar um bom profissional para poder te orientar? Porque aí você vai fazer o acompanhamento com um profissional, ele vai usar a medicação de forma estudada e equilibrada para você, porque às vezes a gente pega receita de gaveta que deu certo para você, mas que não dá certo para mim, e aí eu pego o paciente, mas eu usei tal medicação, não emagreci nada, o problema sou eu. Não, o problema não é você, o problema é como você fez esse acompanhamento, quem te guiou, quem te orientou. E lógico, o processo alimentar ele tem que estar atrelado, senão você emagrece, como você disse, eu emagreci, depois eu recuperei. Sim. Você não aprendeu, você não se reeducou. Hoje você consegue perder esse peso reeducada, de forma muito mais consciente. Então, assim, as medicações, as pílulas mágicas, elas não são mágicas. Elas vão ser mágicas a depender da pessoa que está ali prescrevendo, que está lhe orientando, que está te assistindo. Por isso que eu bato na tecla. Precisa ser integrado, precisa ser multidisciplinar. Você tem que ter sua médica, você tem que ter sua nutricionista, seu educador físico, sua psicóloga. Fernanda, isso tudo é caro. Não, gente, não é caro. Caro é você ir num restaurante, beber a noite inteira, gastar 500, 600 reais. Caro é você passar um carnaval em um lugar e gastar 2.000 reais em um camarote, porque tem comida e bebida à vontade. Você não prestar atenção na sua saúde. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso daí, você pode sim se você gosta, mas em primeiro lugar você tem que ver sua saúde. Então muitas vezes eu me preocupo com o estético, eu me preocupo em estar vestida com a roupa bacana, em ter um carro legal, mas eu não me preocupo com a minha saúde. Eu acho que é caro pagar um médico, eu acho que é caro pagar uma academia para eu poder treinar. Ah não, mas é caro, ela vai me passar um monte de vitaminas cara e tal. Não, gente, não é, ela vai passar uma dieta para mim que é cara. Não, não é caro. Eu tenho um paciente que ela perdeu 27 quilos, ela era servente da igreja. Não usei nada com ela, além de comida de verdade. E ela perdeu 27 quilos. Mas o que foi aí? A força de vontade dela e a orientação. Então a gente precisa se unir, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa estar ali à frente como papel de educadoras e tá recebendo essas pessoas, essas mulheres, essas pessoas que nos buscam e dividindo, compartilhando como a gente está fazendo aqui.
né? Sim, com Compartilhando certeza. aquilo que a gente faz, dando dicas e falando que nós somos reais. Nós não somos uma inteligência artificial, nós temos um coração batendo, nós temos emoções, nós temos dias difíceis, dias felizes, dias, né? Nós temos filhos que tiram a gente do rumo. Sim. E isso tudo, tem um trabalho, tem isso tudo. Então, assim, um ser humano toca a alma de outro ser humano. E graças a Deus, nenhuma dessas tecnologias vão nos substituir a esse ponto, Sim, né? isso aí, com certeza, com certeza. Então a gente tá chegando no fim, né, foi maravilhoso, acho que esse tema é o tema do momento, né, de falar de nutrição. Eu queria lembrar a você que tá aí, que muitas vezes aquilo que o seu corpo tá sentindo, aquilo que você tá sentindo, a sua depressão, ou a sua doença crônica, a sua hipertensão, a sua diabetes, a sua doença de Alzheimer, hoje ou no futuro, pode ter o início na sua alimentação, na forma como você se alimenta. Então, se você ainda não olhou com muito carinho para a forma como você alimenta e para suas escolhas nutricionais, comece agora. Nunca é tarde para começar, né? E comece assim, como a Fernanda está falando, sem culpa, sem julgamento, né? Mas guiado por um bom profissional. Valorize o profissional nutricionista, né? É um profissional que estuda muito, que tem muito conhecimento e que consegue, junto com você, bolar uma estratégia que funcione para você, né? Então busque esse recurso e olhe para sua alimentação, comece por você, vai fazendo isso com a sua família, com seus amigos, né? A gente sabe que as pessoas com quem a gente se relaciona têm muita influência, né? Em todos os nossos hábitos, mas principalmente para a nossa alimentação. Eu queria convidar você a fazer essa reflexão hoje comigo e agradecer para quem ficou aqui com a gente até agora. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.